Zenira hoje tá de casa. Te abandonaram, mãe. Literalmente. Bom dia, Zenira. Eu desativei seu áudio e agora não consigo mais te ouvir. Sou muito péssima. Não, eu fui péssima. Desativei seu áudio. Aí eu falei, vou desativar o áudio dela. Aí eu desativei sem querer aqui, ó. Agora eu tô te ouvindo mais, não. Vamos lá, então, gente. Semana passada... Calma aí, Elisete. Teve atividade? Eu mandei? Semana passada, então, teve exercício. Vou fazer chamada, né? Até esqueci. Caramba. Nossa, a música saiu da minha cabeça. Tu veio porque quis. Ninguém te forçou. Tu veio porque quis. Ninguém te forçou. Tá na tropa do robô 312. Camille faltou. Kátia faltou. Elisete está aqui. Não, tá aqui online. Tá aqui escondida. Aqui, garotos. Elisete está online, Ju está online, Lade faltou, Leiliane faltou, Lisandra faltou, Luana faltou. Mai tá aqui, Miriam faltou, Regina faltou, Rosângela faltou, Sabrina faltou. Sabrina acho que nunca veio. Não. Eu nunca vi essa Sabrina. Tânia tá aí. Paty, eu acho que vinha entrar. A Paty tá aqui, ó. Nossa, eu queria estar em casa desse jeito da cara dela. Tranquilaça. Eu queria estar assim. Paty tá aqui. Zenira tá aí online. Eita. Fiquei no trem errado. Andresa faltou. Nayara. Nayara faltou, mandando milagre. Será que ela faltou mesmo? Isso mesmo, Nayara faltou. Lilian faltou. Lilian é minha aniversariante também. Aniversário dela hoje. Ela tá junto comigo. Raquel faltou. Se eu não me engano, é Lilian, né? Deixa eu ver aqui. Olá, Rosângela chegou. Alô? Tá aqui. Eu liguei. Liguei nada, né? Alguém ligou por mim, porque eu acho que eu não liguei, não. Lilian mesmo. Fiz chamada. Vou te dar presença agora. É Lilian mesmo.
Lilian hoje faz 27 anos. Hoje faço 25. Tô uma idosa. Sabe quantos anos faltam pros 30? 5, eu tô chorando aqui. E eu tenho 44. Poxa, gente. Falta alguns pros 30. Eu vou fazer 44. Falta alguns pros 30 no 44. Ai, gente. Ai, você vai fazer chorar. Quer que eu chore aqui agora? Rosângela chegou. Mas é claro, eu quero ficar novinha para sempre. Eu quero ser novinha. Estou chateada em não ser novinha. Daqui a pouco eu vou pro banheiro chorar. É hoje. Muito obrigada. Sabia que hoje não. Deus te deu muitos anos de vida ainda. Muito obrigada, Rosângela. Saúde, paz, né? E dinheiro na conta. Corre atrás. Não, saúde, paz, dinheiro na conta. É isso que eu quero. Opa. Feliz aniversário, professora. Deus abençoe a sua Muito vida obrigada. grandemente. Muito Chora obrigada. não, você tá ficando mais experiente. Eu trazer bolinho? Obrigada. Oh, meu Deus. Obrigada, Elisângela. Esse treino que tá conseguindo arrastar. Que bolinho. Você que tem que trazer o bolo pra mim. Cadê meu bolo, então? Elisângela, manda o bolo aí do sul. Eu quero o bolo agora. Vou mandar. No final da aula chega. Se não estragar até lá, mas eu quero. Né? Aguarda firme que já tá chegando. Hã? Aguarda firme aí que já tá chegando. Vai chegar rapidinho, não tem? Daqui a uns meses. Pode atrasar só um pouquinho, um pequeno deslize, quase nada. Aqui. Nossa, gente, hoje eu estou com sono. Posso comentar porque é meu aniversário. Quando eu tô com sono, normalmente eu não comento, mas hoje eu tô com sono. Minha Nossa Senhora. Quase eu durmo aqui em cima de vocês, tá? Será que se eu dormir e estiver dando aula, vocês vão se importar? Eu vou dormir assim, minha boca vai continuar falando. É o peso da idade? É o peso na hora. A idade pesou aqui. Vamos lá. Vamos lá, então. Quem mandou o exercício foi Ju, Pati, Camille, Raquel, Maiene, Zenira, Rosângela, Elisandra, Elisete e Lade. A partir da aula de hoje, gente, nossa, será que a aula de hoje é o que eu tô pensando? Eu amo a aula de hoje, se for o que eu tô pensando. Gente, eu adoro todo o conteúdo, eu acho. Nossa, realmente. Todo conteúdo eu fico tão animada. E esse eu fico ultra mega animada. Adoro esse conteúdo. A gente vai falar de coisas de leis, na verdade, né? E o conteúdo de hoje, ele não cai na prova, tá? Então fiquem super tranquilas. Que o conteúdo hoje é só para o nosso conhecimento, ele não cai na prova. Eu acho que a prova de vocês, ó, prova de vocês já vai ser dia, deixa eu olhar, esse calendário aqui eu não consigo acompanhar. Ó, 23 não, hoje, né? 30 semana que vem, 6. Dia 13, gente, vai ser a prova de vocês, tá? 13 de novembro. Ai, meu Deus, Ruth, eu vou morrer, vou infartar por conta disso. Relaxa. É no sábado, vai dar tudo certo. Na prova de vocês, gente, eu já falei isso, vou falar de novo. Recomendo ficar em casa, mas pode vir. Porque é igual o exercício de vocês. Eu só vou ficar aqui, não sei meu nome nesse dia, não sei nada. Nada. Quem tá aqui não vai ganhar colher de chá. E aí eu vou passar a prova para vocês. Vai ser um link e vocês vão poder fazer de casa tranquilamente. Tá? Então não precisa se preocupar.
É só no dia 13. Ah, Zenira conseguiu ligar o áudio agora. Uai, eu consegui ligar o áudio agora? É, agora que eu tô te ouvindo. Mas você tá me vendo? Calma, deixa eu voltar aqui pra poder observar. Porque eu quero não aparecer e só mostrar minha voz. Não, eu não tô te vendo, tô vendo Tá sua voz. ótimo, tá ótimo. É porque eu não sei mexer com isso. Poxa, Zenira, eu tava o tempo, você tava falando, eu tava te vendo. Aí você falou, aí eu não tava te ouvindo nada. Ah, Mas tá bom agora eu então. tô ouvindo. Tá bom então. E por que tu não veio hoje, bonita? Ah, eu tô com pouca passagem. Entendo. Eu entendo. Entendeu? Olha a pé por conta disso. É, tô com pouca passagem. Aí eu deixei pra ir outro dia. Não, tá ótimo. Tá bom? Sem problema algum, tá? Mas Tá bom. senti sua falta aqui presencialmente. Obrigada. E parabéns, tá? Feliz aniversário. Muito obrigada, muito obrigada. O restante nem fala. Lisete, eu vim de avião pra cá, né? Pati, sem vergonha. Não. Pati sumiu, né? Porra, sumi não, é por causa de que aí, quando eu vou pra aí, eu tenho que ir muito cedo. Aí eu tenho que já sair daqui 6 horas da manhã. Sem vergonha. Aí já viu, né? Aí eu também, aí eu vou pra faculdade na sexta-feira, quando eu chego em casa, já chego tarde. Vem com essa vozinha fofa aqui, ó, pra ganhar meu coração. Vai ganhar não, tá? Se o objetivo era esse, pode voltar. Ai, Olha, se eu ficar satisfeita, se eu for pro Rio e você falar assim, vem na minha casa, eu falar, essa é minha aluna mesmo, tá? Se não, vou ficar chateada. vou pra lá em janeiro, hein? O convite, o auto me convidei. Tânia e Ju, nunca vi. Eu acho que só vi de online, mas acho que presencialmente, eu acho que eu nunca vi mesmo. Mas eu adoro vocês, gente. Você nunca me viu. Nunca vi, né, Ju? Você nunca me viu. Eu acho que a Tânia Eu no também. básico. Se eu fico escondida, essa No galera curso básico eu fui. foi. Ah, eu não vou lembrar. No curso básico, tanta gente, eu não consigo lembrar de forma alguma. Eu sentei perto de você ainda. Aquela mulher que tem um menininho tava lá também. Eu não sei o nome dela. Mai. É Maiane. Maiane, né? Estava nesse menino. Na primeira. É isso mesmo. Eu só lembro, fui não. 2 vezes presencial. Tânia, né? Tânia. Eu não. Isso. Ah, você veio 2 vezes. Ah, já teve tanto de aula, eu não vou lembrar. Eu já sou péssima Olha, na minha tá memória. só com 25 anos e a mente tá assim. Eu sou mais idosa, gente. Vocês estão desconhecendo. Sou um neném. Neném idoso. Nossa, não é possível, eu esqueço mesmo. Sou muito ruim com memória. Muito ruim mesmo. Mas bora lá, deixar de conversa, porque se me der corda, eu vou conversar para sempre. Vamos. Deixa eu ver se de casa está observando. Tá. Vamos lá no exercício. Qual a importância da música na educação infantil? O que vocês colocaram? Aprendizado, traz calmaria, diversão, até ensina a cantar. E, na verdade, o cantar até é uma coisa básica, porque ensina a conversar. Porque a criança, às vezes, ela pode não saber determinadas palavras que na música, gente, ela vai aprender. Então, ensina a ter uma boa fala, um bom diálogo também. A música, ela ajuda. Boa dicção. Vocês já viram que a pessoa, por exemplo, que ela é gaga, ela consegue cantar, apesar de não conseguir falar tão corretamente, mas ela consegue cantar? Então, trabalha a nossa fala o tempo todinho, tá? A música, ela é essencial para nossa vida. Lembra que eu falei para vocês, quando eu falo essencial, a gente não pode excluir as pessoas que são surdas, que aí vem o ponto que ela não vai ser essencial para as pessoas. É só mais uma coisa, mas não é
Nossa, é tão importante igual para a nossa vida, para os ouvintes, na verdade, né? Ajuda no desenvolvimento da fala, na concentração, na movimentação do corpo, sem prestar atenção nas letras das músicas. Na verdade, eu frisei isso muito para vocês, para prestar muita atenção. Gente, por quê? Vou trazer uma música para essa criança. Que música é essa que eu vou trazer? O que fala? O que vai passar para aquela criança? Porque se eu vou falar besteira, é melhor eu nem passar ali essa música para a criança, né? A criança tem a oportunidade de trabalhar com diversas formas de instrumentos musicais, desde os mais complexos e raros até os confeccionados. Sim, na verdade, a gente pode trabalhar até com o próprio corpo. Então, se eu começar a bater no meu peito, estalar os dedos, bater o pé no chão, tudo isso a gente está fazendo música. Até, por exemplo, quando a gente ouve uma buzina na rua, fala, nossa, Ruth, uma buzina? Sim, se a gente ouviu uma buzina, buzinou. Se a gente começar a buzinar repetidamente, a gente pode criar um som musical. E tudo bem. É muito comum os nossos sons aí, eles criam muitas canções. Criança aprende sons, concentra, tenta acompanhar cantando, fazer movimentos com o corpo. E, na verdade, aí tem várias exceções, né? Vários leques. Aonde que uma criança, às vezes, com uma deficiência intelectual... obrigada. Uma criança com deficiência intelectual, por exemplo, às vezes ela vai sentir, se uma pessoa, que é uma criança que ela tem déficit de atenção, se eu botei uma música, eu pelo menos, eu não tenho um déficit, mas eu presto atenção na música e não consigo... então, presto atenção na música e se eu colocar a música agora, eu não consigo prestar atenção no que está sendo passado, no que está sendo falado. Então, acaba, em vez de ajudar, acaba, no momento, atrapalhando. Claro que eu sempre vou falar que a música ela ajuda e muito, mas a gente tem que saber como que vamos trabalhar. Então, você que tem déficit, Rô, se eu colocar aqui agora uma música, você consegue prestar atenção no que eu estou falando? Não gravar de jeito nenhum. Acontece. Eu posso até gravar alguns pedacinhos. Agora, prestar atenção é muito difícil. Para quem tem déficit, torna tudo muito complicado para concentrar. Então, isso daí, gente, a gente tem que sempre ponderar. Eu sempre vou falar situações. Então, se eu vi isso, então eu vou ponderar para ver será que vai valer a pena ou será que não vai valer a pena realizar uma canção em sala de aula, sendo que já trabalhando outras coisas. Se falar bem assim, ó, tudo tranquilo, ótimo, vai ajudar na concentração. Bota uma música e continuamos fazendo o exercício. Agora, se vai atrapalhar o desenvolvimento da minha turma, eu vou tirar a música no ambiente que está fazendo exercício, posso botar a música no ambiente que é só para música. Então, vamos cantar aqui agora. Sei lá, não, a gente está cantando só isso, não tem mais nada a mais para atrapalhar o desenvolvimento dessas crianças. A música traz uma amplitude de conhecimentos, fazendo a criança expressar através de várias formas, sim. Na minha opinião, a importância da música na educação da criança, porque ela aprende com mais facilidade. E sim, gente, ela aprende com muita facilidade com a música. Com a música desenvolve o maior poder de concentração, mesma coisa. Expressão, mesma coisa. Aqui a pessoa colocou super completo, né? Que a criança com a música, de acompanhar cantando, fazer movimentos com o corpo. Basicamente, todo mundo colocou em fragmentos, um monte de pedacinho, a pessoa colocou tudo aqui. Certíssimo. Nesse momento, e desenvolve esse ritmo dos pequenos, aprende a ouvir, a criança pode repetir, criando, recriando. Gente, sim, é muito comum as crianças recriarem certas canções delas. Então, peguei a água eu peguei. Tipo, não tem sentido nenhum para nós adultos, mas para ela faz total sentido e faz parte do desenvolvimento isso também, tá? Posso utilizar a linguagem musical como processo de aprendizagem? Por quê? Colocar o seguinte: sim, por causa da letra de música, existe muitos a ensinar
a ler, aprender os números, as letras, a dança. Gente, aprendi tudo, na verdade, com a música. Ajuda a coordenação motora, da fala, contribuição no processo de ensino-aprendizagem, perfeito. Aguça a criança a desenvolver a fala, ótimo. Desenvolver a fala através desses sons, ritmos, sim, através da música pode se expressar em vários sentidos, ótimo. Sim, a música é uma linguagem muito expressiva, as canções são veículos de emoções, sentimentos. Ótimo. Sim, quando ela escuta a música, ela concentra, ele acompanha ela cantando, fazer movimentos. Perfeito. Contribui sistematicamente e significativamente para o processo integral do desenvolvimento humano. A linguagem musical é abrangente e o ensino favorece o gosto estético e a expressão artística, fazendo o ser humano como uma forma cultural de música desde criança, educando os adultos capazes de usufruir de uma música e analisá-la e de compreendê-la. O educador pode trabalhar a música através de várias áreas de educação. A música tem um poder libertador. Torna-se um poderoso recurso educativo a ser utilizado na pré-escola. Gente, perfeito, na verdade. A música, sempre vou falar para vocês, ela ajuda muito no desenvolvimento. Se a gente souber utilizá-la de forma positiva, ela vai nos ampliar, vai nos ajudar, vai fazer que a gente trabalhe de formas muito positivas para o desenvolvimento da criança, né? Então, fechou, arrasaram. Bora lá. Então, aquele Sim, sim. Aí você fala, nossa, Ruth, mas é uma besteira. Não é. De forma alguma. A gente está ajudando no desenvolvimento da criança, com certeza. A música, ela ajuda em tudo. E paciência. Pronto. E quando deixa a frase motivacional, a pessoa já tomou um copo todinho de água, tô no restinho, vou pegar mais um copo, provavelmente vou querer fazer xixi no meio da aula, porque já tomei muita água. Aguardem um minutinho, gente, já volto. Vou ser ultra mega rápido, pegar outro café, porque esse café tá meio frio, na verdade, né? Eu voltei ele pro copo. Só 5 minutinhos a gente já volta, já deixei a frase aí. Eu volto e faço. Tem 3 meses, não passa rápido. Tá, mas um dedo não tá bom, mas. Será? Em janeiro?
Cheguei. Bora lá então, gente. A nossa frase motivacional de hoje é a seguinte: seja seu próprio incentivo. E, na verdade, isso é muito importante, a gente se auto-incentivar, de acreditar em nós mesmos, de ter fé na gente. Eu sempre vou falar isso. Sempre, sempre, sempre. Toda vez que falar, eu acho que tem que ter fé na gente. E sim, tá? Sempre eu tenho que acreditar em mim. Achar que eu vou conseguir, que eu tenho capacidade, que eu posso. Eu quero, eu posso e eu vou conseguir. Pode não ser no meu tempo. Sim, sim. Pode não ser no nosso tempo, porque às vezes o nosso tempo não é o tempo da situação, do que a gente precisa. A gente, às vezes, acontece coisa na nossa vida que é para o nosso aprendizado. Tranquilo. Porém, nós temos que acreditar. Se eu não acreditar, quem vai acreditar em mim? Exatamente. Tem uma frase que é muito legal, que é bem assim, que meu ex falava muito. Tem coisas que acontecem para mim.
Tipo assim, e aí eu falava, e tem coisas que acontecem para mim, para eu aprender, para eu entender, para eu adquirir um certo conhecimento comigo e para mim. Ele falava sempre isso, eu falava, às vezes eu ficava uma interrogação, e é verdade isso, nem tudo vai acontecer para os outros, isso acontece para a gente, para o nosso próprio aprendizado, tá? Isso é muito importante. Então vamos lá. Hoje a gente começa então o histórico. Eu falei que eu adoro essa matéria, e sim, gente, é uma matéria muito teórica, tá? Então não surtem aí, não piam cabeção comigo. E nem durmam. Não sei. Chama histórico mesmo. Qual é a página? Histórico. Vê aí pra gente poder passar para as meninas também. Página, então, 114. E para quem está com o livro antigo, as meninas não estão, né? Deixa eu ver. Página 65 no livro antigo e 114 no livro novo. Então vamos lá. Gente, vamos viajar bem no passado. Opa, bem no passado. Aonde a gente lembra o quê? Que antigamente essa questão de orfanato era igual hoje? De forma alguma, tá, gente? O orfanato que a gente vê hoje, que às vezes a gente acha que é muito ruim, que deveria melhorar, deveria ter uma melhor qualidade. Eu sempre, quando eu vou no orfanato, eu sempre imagino isso, que deveria ter uma qualidade melhor. Porque quando a gente chega no orfanato, a gente fica com aquela sensação meio que ruim na situação, né? Vocês já chegaram aí no orfanato. Tem um aqui em Laranjeiras chamado... Oh, meu Deus. Lar Batista. Isso. Tem aqui em Laranjeiras chamado Lar Batista. Muito bom, recomendo. Quero ir fazer um trabalho, juntar uma galera. Eu sei que a maioria de vocês são religiosos, juntar a galera da igreja para poder ir. Já fiz muito isso, muito. Eu adoro, na verdade. É necessário. A gente às vezes chega e fala assim, nossa, deveria ser melhor do que é. E esse Lar Batista já é muito bom aqui de Laranjeiras. Mas antigamente não era assim. Antigamente, quando as crianças elas iam ser abandonadas de fato, né? A família deixava aquela criança, a princípio era o seguinte, vou deixar essa criança, deixava na porta de uma igreja, de uma casa, só que isso, gente, tirava alguns problemas. Por quê? Porque às vezes a criança ela era deixada ali e não tinha nenhuma assistência, ou ela ficava a noite toda naquele tempo, naquela friagem, e ela vinha a óbito, diversas situações horríveis na época. Então, em 1726, eles falam o seguinte, vamos melhorar a situação, vamos criar, então, a Roda dos Expostos. O que é isso, Roda dos Expostos? A Roda dos Expostos foi criada pela Igreja Católica, lembrando que a Igreja Católica ela era dominante no nosso passado. Então, hoje em dia, a Igreja Católica na sociedade, a gente opção você ser católico, mas antigamente a Igreja Católica ela dominava tudo. Então, basicamente, todos nós éramos católicos na época. E aí, por a Igreja Católica ser muito presente na sociedade, de fato, eles quiseram fazer uma assistência para as crianças que eram abandonadas. Então, criaram a Roda dos Expostos. A Roda dos Expostos ficava dentro de um muro, né?
e aí fazia tipo esse meu copo aqui, aonde tinha um vão, e aí a família botava a criança nesse vão, e aí quando girava, você não sabia quem abandonou a criança e nem sabia quem ia pegar aquela criança. Era uma dúvida na situação. Então, quem abandonou, quem iria pegar, ninguém sabia. Mas por que que foi feito isso aí, Ruth? A Roda dos Expostos, ela tinha a ideia de quê? Proteger a família que abandonou aquela criança por diversas situações, gente. Poderiam ser uma família com dinheiro, uma criança deficiente, a família negra que queria pegar a criança e deixar de ser escrava. Gente, a pessoa negra, ela era escrava, a criança nascia escrava. Não tinha escolha, eu vou escolher não ser escrava. Ela nascia, ela continuava sendo escrava. Não tinha opções ali na época. Então, às vezes, as mães, elas falavam assim, eu quero uma vida melhor para os meus filhos. Poderia também. Não, sim, sim. Os donos da casa, que é chamado de... Poxa, gente, não é dono a palavra, mas quem, na verdade, era dono, né? Quem era dono dos escravos, ele às vezes se envolvia com as escravas e acabava engravidando uma mulher. E aí, para ela não ficar com a criança, acontecia dela abandonar, por exemplo, na roda dos escravos. Gente, imaginem que há diversas rodas dos escravos, rodas expostas. Imaginem que há diversas situações para abandonar uma criança. Hoje, ainda, gente, acontece isso. Mas antigamente também acontecia, e muito. Só que hoje é falado nos jornais, né? Aconteceu isso, e aí é mostrado, é falado, a gente tem internet. Então, se acontecer alguma coisa, exemplo, Maíra fez uma coisa, eu tô bem filmando aqui, ó. Basicamente isso. Antigamente não acontecia isso. Então, a roda dos expostos era meio que para resguardar a situação e garantir uma forma de sobrevivência para aquela criança. Garantir, entre aspas. Por quê, gente? Apesar de ser uma forma assistencialista e foi decretado isso na nossa lei, que aquilo era assistencialista, aquilo era para ajudar as crianças, apesar de acreditar nisso, gente, como você acredita que você vai botar a criança dentro de uma roda, girar, deixar a criança ali, alguém ia pegar e a criança ia sobreviver? Não sobrevivia. A maioria das crianças, elas morriam nesse meio do caminho. Sim, mas nem é só por isso, porque a criança ela precisa de uma alimentação materna. Sim, não tinha. E aí? Antes de completar um ano, a maioria daquelas crianças elas morriam. Sim, e aquilo ali tornou-se muito complicado, na verdade. Apesar de todo mundo acreditar que aquilo era bom, mas, gente, era horrível. Era muito ruim. Na época, ninguém acreditava que era horrível. Hoje, a gente olhando, falando assim, foi coisa horrível. Mas na época, não. Então, tornou-se uma forma assistencialista. Depois até mudou o nome, mudou para o nome Roda dos Rejeitados. A maioria das igrejas católicas, elas possuíam essa roda dos expostos para poder ajudar em uma situação dessa de risco. Se tornou comum, na verdade, a princípio na Bahia, mas depois foi para o Brasil todo. E aí, gente, essas crianças, no Sul foi contabilizado o quê? Que 61% das crianças que iam para as rodas expostas, elas morriam antes de completar um ano. 61%, a gente está falando de 39% das crianças para decretar sobreviver. Gente, tem 100%, 61% morre. É pesado, não é muito. Não tinha como tantas crianças morrerem. Aí você fala, e as que sobreviviam, Ruth? Elas eram bem tratadas? Era tipo aquela novela Sim, a Moça? Sim, a Moça? Escravizaura. Aonde, por exemplo, botava dentro de casa e cuidava. Até parece, gente, essa criança, depois, se ela sobrevivia, ela tinha que pagar com sua estadia. Então, ela acabava sendo escrava. Então, ela trabalhava para uma família. Então, imaginem que vou trabalhar para a Rosângela para poder pagar por ela estar cuidando de mim. E aí, eu pagava com o meu trabalho. Ai, mas tem 4 anos, 5 anos. Normalmente, essa criança, ela ia
com 7 anos para casa da família. Só que você acha, a gente fala hoje que ia com 7, ela poderia ir muito antes para casa de uma família, e aí ela ia ser adotada, entre aspas, e ela ia para trabalhar. Então ela chegava na casa daquela família, ela trabalhava, ela fazia um serviço como um adulto, não importava se a família possuía escravos ou não. E aí, lembrem que a escravidão, ela só foi assinada, porque acabar não acabou, tá, gente? Eu até conversando com minhas alunas, algumas falaram bem assim, as moças que moram no Nordeste falaram assim para mim, Ruth, aqui no Nordeste, até hoje, a gente vê situações que escravizam as pessoas ainda. Gente, a gente está falando de uma situação de 2021, está quase chegando em 2022, escravizar pessoas. Então, imagine em 1800 e pouco. Sim, Ju? A minha mãe, na adolescência dela, também ela passou por isso. Foi escravizada. A minha mãe, a minha avó tinha um monte de filhos, aí apareceu uma mulher lá e pediu uma das filhas da minha avó para que ela não podia pagar um salário, mas que ela ia dar comida, estudo. Aí pediu para poder escolher. Aí minha avó escolheu minha mãe. Aí minha mãe foi. Quando chegou lá, ela não deu nada, serviu foi de escrava. E minha mãe não tinha como voltar, então assim minha mãe permaneceu. E hoje minha mãe é falecida, mas você vê, acho que foi mais ou menos 30 anos atrás, mais ou menos, que a minha mãe começou a se erguer, terminou os estudos depois que casou, entendeu? Mas a adolescência dela, com mais um pouco da fase de adulto, foi tudo na casa dos outros. É muito pesado, gente, porque uma criança, ela, eu sempre vou falar, a gente tem que tornar a criança independente, a gente tem que ensinar, mostrar. Ah, Ruth, dentro de casa, não vou ensinar aquela criança, por exemplo, a arrumar a cama dela, às vezes até lavar uma vasilha, mais ou menos. Sim, eu vou ensinar que é para a vida dela, dentro de sala de aula. Vou ensinar ela a guardar os brinquedos, vou ensinar ela ser organizada, sim, mas são situações que é para a vida dela. Agora, forçar um trabalho, eu não posso fazer isso. Não posso e não devo e não vou fazer. Tá, gente? É muito importante a gente pensar isso. Não vou fazer, não posso e não vou fazer. Só que antigamente não era esse pensamento. E, na verdade, o que Ju falou, isso acontece, isso é comum até hoje. Tem pessoas da roça que falam assim, manda... Gente, e eu não vou falar que a pessoa, ela sabe, ela é ignorante da situação, ignorante de conhecimento, entre aspas, e acho que às vezes vai mandar para vir para casa de uma pessoa na cidade, nossa, cidade grande, vou mandar meu filho aqui para lá e vai trabalhar. Minha tia passou por isso também, de vir para a cidade e ela trabalhar aqui e trabalhar mesmo, trabalhar na casa dos outros com 12 anos, 11 anos. Eu vivo 13 anos trabalhando na casa dos outros. E isso não pode acontecer. Por quê? A nossa lei é o seguinte, a criança ela só pode trabalhar a partir dos 14. Eu quis vir. Diferente. Eu quis vir, entendeu? Foi pessoa forçada a vir. Entendi. Porque a criança ela tem que trabalhar a partir de 14 anos. A gente vai até comentar hoje, de fato, da nossa matéria. A partir dos 14 anos, e for menor aprendiz, que vai trabalhar 4 horas só. Então, a criança ela estuda, por exemplo, na parte da manhã e na parte da tarde vai trabalhar de 1, 2, 3, 4, 5, até 5 horas. Só. Depois, assim, voltar para casa. Sim. Mas é melhor, porque não fica tanto na rua igual que... Não, é ótimo. Eu recomendo. Eu, por exemplo, eu fiz meu aprendiz e super recomendo, na verdade. O tempo que for estar em casa, estar na rua, tá fazendo... Tá estudando. A questão essa é a nossa lei atual. No passado, existia essa lei, Ruth? Não existia. Então, a criança ela podia trabalhar em qualquer idade. Então, quando a gente fala de 1828 a 1840 e 1721, que foi falado, 1726, na verdade,
são situações totalmente diferentes da nossa, um contexto totalmente diferente do nosso. Uma sociedade menor, uma sociedade aonde era falado que aquilo ali era muito bom, a roda dos esportes era uma coisa essencial para a nossa vida, e aquilo ali ajudava no desenvolvimento daquelas crianças. Aquilo ali, a criança ela não ia ser abandonada, ficar assim a esmo na situação. Acreditava nisso e isso que era levado. Agora, se de fato era isso, já foi totalmente diferente, né? Porque não era assim, a criança ela era escravizada desde pequena, por mais que, por exemplo, uma coisa bem ignorante, entre aspas, né? A mulher escrava abandonava o filho dela na roda dos esposos para poder tirar da escravatura. O que acontecia? Ela tornava escrava depois dos 7 anos. Então, ela tentava dar uma vida melhor, sem saber que aquilo ali não era uma vida melhor. Ele ia continuar do mesmo jeito que ela, só que ele ia ser vendido em outro local. Essa, no caso, era a diferença, né? Então, gente, as leis elas vão mudando. E também, na verdade, vai mudar também a idade penal. Hoje tem uma discussão muito grande, né? Na verdade, com o novo governo, começou a falar bastante disso com o nosso novo governo atualmente, que não era tão falado antes, mas lá no passado, voltando em 1890, a criança ela poderia ser presa e condenada como adulta a partir dos 9 anos. Então, a partir dos 9 anos, de 9 a 14 anos, fala bem assim, Ruth, era considerada menor de idade? Não. Era considerada maior de idade, era julgado como uma pessoa maior de idade. E o que valia na época? Valia a teoria do discernimento, tanto para adolescente quanto para adulto. Ruth, o que seria a teoria do discernimento? A teoria do discernimento, gente, é a seguinte questão, que eu falo bem assim, Rosângela roubou. Eu afirmei isso, ponto. Se ela roubou, se ela não roubou, ninguém sabe. Se eu falei, tá falado. Eu decidi que foi isso, a teoria do discernimento, não havia nenhuma investigação de fato. Era a decisão de quem estava tomando aquela decisão, principalmente policiais, delegados, juízes. Então, se eu falasse bem assim, olha, foi isso que aconteceu, nada alterava, ninguém mudava a minha fala, ninguém falava assim, olha, mas pode ser que seja diferente. Ninguém chegava para me falar, me confrontar naquela situação. Então, por que foi condenado também, Ruth, de 9 a 14 anos? Pela questão, gente, do aumento criminal. Imaginem que 1890, a abolição da escravatura foi em 1888. Isso mesmo, a abolição da escravatura foi em 13 de maio de 1888. Imaginem que, gente, isso é um marco muito importante. Abolir a escravatura, ótimo. Mas, só falei bem assim, escravos, ok, podem sair da minha casa, vocês não são mais escravos hoje. Eu não dei nenhuma assistência, eu não dei nenhuma ajuda, eu não dava estudo. O escravo, ele era visto como nada. Isso e nada era um escravo. Então, quando eu aboli a escravatura, o Brasil, ele não deu... Brasil e mundo, na verdade, né? O Brasil não deu nenhuma assistência para as pessoas que estavam sendo escravas. Então, como não veio essa assistência de falar assim, olha, vou te dar uma assistência, eu vou te dar estudo, eu vou te dar emprego. Então, muita gente foi para as ruas. E esses adolescentes também. Então, ela fala bem assim, aumentou a violência urbana, mas é claro que aumentou. Eles não tinham para onde ir, não tinham o que comer, não tinham o que fazer. Ruth, mas poderia trabalhar. Gente, imagina que hoje
Hoje a gente está com essa... Hoje pode trabalhar na rua, esse negócio de estado vai querer cortar, né? Não, e nem pode trabalhar na rua, na verdade. A pessoa quer vender bala, o negócio tá feio, e eles querem cortar, aí a pessoa vai morrer de fome. Não, mas hoje o que acontece? Tá porque uma crise aí não tá vendendo uma balinha, vendendo doce, mas é porque tá precisando, né? Às vezes não, aí sabe, Pouco não, né? Tem as da umas- família força a situação. Tem umas que, né? Hoje a gente pode vender, pode, né? Entre as vender uma bala, vender uma coisa. Antigamente não era assim. Ele poder trabalhar como engraxante, ou dentre outras coisas, mas era um trabalho de fato. Você vai trabalhar aqui no meu supermercado. Não tinha menor de idade. Menor de idade não trabalha. Antigamente trabalhava normal. E aí o que acontece? Não era proibido. Lá em 1890 não era proibido. Então, vou trabalhar, não tinha uma lei trabalhista igual hoje. Hoje não pode. Vou trabalhar, pode trabalhar. Entra aqui na minha empresa, entra no CK para trabalhar. Vai trabalhar o dia inteiro, é assim, assim, assim. Antigamente era dessa forma. Só que você acha que eles iam preferir quem? Os escravos que não sabiam ler, eles não tinham conhecimento, eles não tinham nada, ou os brancos? Que tinham conhecimento. Gente, imagina uma cidade muito, muito preconceituosa, muito, muito racista. Então, onde eu vou preferir o branco? Mais que o branco não tenha conhecimento, mas o branco é melhor do que o negro, hein? Preto não tinha vez na época. Então, acabava fazendo o quê? Ajudava as pessoas a continuarem na rua. E aí, pela pessoa estar na rua, acabava cometendo certos crimes, certos furtos, roubava uma comida, roubava alguma coisa, fazia uma determinada situação para poder, às vezes, até se alimentar. E aí, era salada, era... Sim, sim, porque valia a teoria do discernimento. Então, se eu falasse bem assim, Maiane roubou. Você poderia ter pegado nada. Roubou. Sua opinião não valia. Na teoria do discernimento não existia opinião. Não existia, vamos apurar os fatos. Vamos ver aqui, vamos ver a perícia. Que perícia? A perícia sou eu. Eu sou a lei. Então, a lei sou eu e eu falei que é isso e é isso, ponto. Tá? Não tinha opinião, de fato. Exatamente. A polícia era a lei e ela falava, vai ser isso e acabou. Aí, o que acontece? Em 1921, dia 5 de janeiro de 1921, a lei fala o seguinte, olha, não vai a lei 4.242, não vai valer mais a partir de agora a teoria do discernimento. De fato, a gente vai, a idade também mínima vai aumentar. Então, se era de 9 a 14 anos para ser condenado igual um adulto, vai ser condenado igual um adulto a partir dos 14 anos. Ruth, a partir dos 14 anos era considerado adulto? Sim. Tá, gente? Não era menor. Antes disso, era menor, abandonado, menor delinquente, beleza. A partir dos 14 anos, era considerado igual um adulto, mas não valia mais. Em 1921, gravem a data, 1921, não valia mais a teoria do discernimento. Entendam que as nossas leis no Brasil, elas são leis que apuraram de fato, mas elas demoram para ser cumpridas. E aí aconteceu, por exemplo, um caso que marcou muito e eu sempre falo dele, me marca também quando eu comento desse caso, que é o caso do Bernardino, que foi em 1926. Acabei de falar que foi em 1921, a partir dos 14 anos, considerado adulto, tá, gente? Então, prestem bastante atenção. Então, dia 20 de fevereiro de 1926, Bernardino estava trabalhando, um menino negro, morador de rua. Ele estava trabalhando, fazendo o quê? Engraxando os sapatos das pessoas, né? E aí ele pegou uma pessoa e foi engraxar o sapato. Tá bem aqui engraxando, beleza. O que aconteceu? Essa pessoa não quis pagar. Bernardino ficou o quê? Revoltado. Como que você não quer? Gente, imagina a pessoa comprar um produto seu e não paga. A gente fica revoltado hoje. Imagina antigamente. A pessoa não quis pagar pelo serviço do Bernardino. E aí Bernardino começou a xingar ele, brigar com ele, discutir com ele, tá.
E aí você acha que quem levou em consideração? O branco, né, que tava enganchando o sapato, como se Bernardino não valesse nada, ele é morador de rua ainda. Aí o que fizeram? Prenderam o Bernardino, colocaram o Bernardino em uma cela com 20 adultos, e Bernardino tinha somente 12 anos, ele não poderia ser julgado como um adulto e nem ser condenado como um adulto. Então, quando ele foi preso numa cela com 20 homens dos mais bárbaros crimes, violentaram ele, bateram ele, não chegaram a matar, mas espancaram muito ele, que ele ficou, assim, totalmente desfigurado. Aí o que aconteceu? Violentaram, bateram, fizeram tudo que eles queriam fazer com ele na prisão. Aí a polícia, para poder falar bem assim, ai meu Deus, um problema aqui pra gente. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar ele na rua. Pegaram ele, isso foi em um dia somente, tá, gente? A polícia pegou o Bernardino, então, e jogou ele na rua. Quando eles jogaram o Bernardino na rua, o que aconteceu? Passaram pessoas para acudir a situação, né? Pessoas de bom coração na época. Levaram o Bernardino para um hospital. Chegando nesse hospital, os médicos eles ficaram horrorizados com a situação que se encontrava o Bernardino. Nessa época não acontecia. Sim, não acontecia. Esse negócio, gente, abuso, estupro, sempre aconteceu. Só que ficava onde? Debaixo do calado. Quieto, ninguém comentava nada. Hoje, exemplo, aconteceu um abuso. A gente comenta, a gente bota na mídia, a gente revolta, a gente faz um monte de coisa. Antigamente não era assim. Tem um caso de uma aluna, para mim, um caso ultra mega revoltante, mas eu nem vi passar na televisão de tão comum. Que é onde ela, amiga dela, tem uma menina de 2 anos, e aí a filha dela chegou para ela e falou assim: mãe, 2 anos, eu não gosto que é uma madeira que meu avô me dá. A madeira que ele estava dando era um negócio botando na boca da menina. 2 anos. 2. Avô da família. Da família. Isso é uma situação ultra mega. Não tem nem avô, o avô já se foi, Não. Não sei nem o que eu falei na situação dessa. Eu matava. Eu mataria. Eu mataria numa situação dessa. Não sei lidar. Não sei lidar. Mas a questão hoje, por exemplo. Isso acontece dentro da família mesmo. Exatamente, isso que eu queria comentar. O caso de Bernardino foi um caso excepcional, aonde que não foi da família, mas normalmente é dentro da própria família onde acontece. Estava muito saliente, a mãe sempre falou que era saliente. Sempre prestava atenção em casa, quando estava dormindo, mas ela queria ficar olhando as minhas pernas. Aí quando a gente chegava lá, né? Quando eu estava lá, eu já me embrulhava tudo. Quando só tem mãe. Não, e sabe o que é o negócio? Aí ela falou que ele ficava olhando. Não é de ser saliente, ele era abusador. E isso acontece dentro da própria família, é comum. E era uma coisa de idade. E tudo dele, ó, ele morreu mais, ele morreu mais por causa disso, essa doença na cabeça dele. Tem um sobrinho, fazia porra nenhuma, mas era aqui, ó. Aí eu acho isso safadeza. Ó, esse aqui, ó, na mente dele. Mas é assim, mas acaba sendo uma doença. A pessoa querer fazer isso com a criança. Ano passado. E foi de quê? Tanta coisa que ele ficava lá. Tava de água, né? Eles falam. Esse dia era só na cabeça, porque nada. Era tranquilo, o corpo dele era bom. Era velho. Entendi. Mas, na verdade, isso que aconteceu no caso do Bernardino foi um caso excepcional, porque normalmente é dentro da família. O abusador, ele não vai... Eu falo dentro da família, ele pode ser padrasto, pode ser tio, pode ser avô, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser vó. É difícil ver mulheres, não vou dizer que é impossível, mas é difícil. Mas tem, acontece. A mãe, não sei, a minha ela tem 12 anos, a mãe do Paulo, que é o padre açucar, depois que descobriu.
Nossa. Não topava a menina, a pessoa teve uma mãe, topava a menina. Mas isso a gente vê na televisão hoje. Isso acontecia no passado, que não era falado, não era mostrado, não era afirmado e ficava no calado, na verdade, né? Sim. O áudio seu está mudo. Ué? Ué, Não tô Brasil? ouvindo nada aí. Tá mudo o seu áudio. Gente, será que só a Ju? Ou todo mundo tá Eu ouvindo estou música escutando também? perfeitamente. É? Aham. Ju, faz o seguinte. Eu vou te eliminar. Calma, ela não deve estar ouvindo, né? Então eu vou eliminar ela da aula. Vou voltar com ela. Mandar mensagem, calma. Manda mensagem aqui, gente. Legenda, não é isso. Aqui. Esperar a Ju voltar. Ju! Tá ouvindo agora? Agora eu tô ouvindo. Ah, ainda bem. Virei a tela, então. Na verdade, então, voltando a falar da questão do Bernardino, foi um caso excepcional. E o que aconteceu? Excepcional, assim, né? Do que a gente vê hoje, foi excepcional de ter comentado e de ter levado para a mídia. Por quê? Quando o Bernardino foi jogado na rua, foi levado para um hospital, as pessoas se revoltaram com a situação, os médicos se revoltaram, e aí foi para a mídia, então entrou para o jornal. Putz, existia jornal? Existia, gente. Um jornal de papel, um trem meio doido. Não é igual hoje, né? É igual rádio, essas coisas. Televisão, celular. Hoje é mais rápido a gente ver as notícias do que antigamente. Mas foi levado para a mídia, e pelo fato de ter sido levado para a mídia aquela situação, aí as pessoas começaram a fazer protesto, ficaram revoltadas. Por quê? Porque a teoria do discernimento, ela acabou em 1921. Exatamente, em 1921. E por que valeu para ele? Valeu a teoria do discernimento e também a questão da idade foi mudada. Mas por que valeu para ele? Por causa da cor, gente. Então, 5 anos se passaram quando ela já tinha sido alterada. Você acha que 5 anos se passaram e foi ainda... Ele foi julgado por um crime, na verdade, que nem foi crime dele. Não pagou o negócio e aí ele ficou revoltado, ponto. O outro que cometeu o crime, esse outro pagou?
Não. Nem fala dele na história. Então, aí depois disso, a população indo para a rua, gritar, fazer protesto, né? Foi daquela situação aí que começou a questionar essa questão da infância, que estava infringindo certas leis que não deveriam infringir, certos cuidados que não estão acontecendo. Então, diversas coisas foram questionadas ali para a época. Foram questionadas para a época, começou a exigir medidas protetivas para a infância, que já deveriam existir e já existiam, mas não eram de fato cumpridas, né? Claro que depois dele cobrou-se mais. Ruth, você vai dizer que nenhum caso aconteceu depois do Bernardino? Isso, gente. O racismo, ele é presente na nossa vida, né? Infelizmente, até hoje. Eu sempre gosto de comentar e frisar. Eu, Ruth, não sei o que é sofrer racismo por causa da minha pele ser um pouco mais clara. Sou amarela, então eu não sei o que é isso. Mas quando eu namorava Luiz André, que Luiz André é preto e muito, muito preto, da cor do meu celular, gente, preto, preto, preto mesmo. Teve situações do passado de pessoas falarem que ele estava me assaltando, meu próprio namorado. Eles, né, agora. E aí, o que acontece? Eu nunca passei por isso. Eu, Ruth, por causa da minha pele mais clara. Mas ele já passou diversas situações de ter que mostrar e provar que não era ele. Quando eu vou no supermercado do meu marido, o marido é branco igual leite, mas branco mesmo. Cabelo bom, assim. Nossa, eu fico assim, igual outro dia eu estava no supermercado com ele, né? Menino, o senhor ficava olhando. O segurança, né? Não, a senhora, não segurança não, estava ela também dizendo compra. Mas tipo assim, ela era até boa, né? Então, na minha cabeça, eu passava assim, gente, eu falei com ele, a senhora fica olhando pra gente, Renato? Ela assim, não sei, você, eu já sei. Aí ele, o quê? Essa tá da minha cor e você, né? E a gente não nada, né? Sim. Menina, mas ela não parava de olhar. Eu tava quase chegando pra ela, o que foi isso, mano? A senhora tá lá olhando tanto pra gente. Sim. Nossa, eu tava quase... Minha mãe... incomodada com aquilo. Minha mãe é negra, e aí a gente às vezes já passou aperto, de às vezes segurança fica seguindo lá no supermercado, essas coisas. E eu não sei o que é isso por causa de ser mais clara, não sei. Mas a pessoa negra, ela sofre racismo, preconceito, não é de agora, é desde aqui do passado. Desde antigamente. Mas eu já estava incomodada com aquela senhora me olhando, eu não estava assim, eu já não estava com vontade de fazer nada. Sim, desconfortável. Entendeu? Eu estava quase nela, meu marido disse, nossa, eu vi tanta ela cara assim. Sim, teve um dia desse que eu fui tava andando de ônibus para ir para a rodoviária que eu ia viajar. E aí tinham 2 meninos negros, eles estavam de pé naquele ônibus minhocão, e eles estavam de pé segurando aqui o negócio. Uma senhora branca tirou foto deles. Eu fiquei só observando. Agora minha pergunta é, para que eu tava tirando foto deles? Não era ninguém conhecer. Tira uma foto minha. Tira aqui, tô curtindo com você. Não. Eles não viram. Eles sabem que eles postam aqui, ó. E não tava olhando na situação. Se eu ver se tá. No primeiro posto quando você estiver aí. Na hora. Pra que ela tirou foto? Eles pra falar que eles, sei lá, vão assaltar um ônibus. Alguma coisa na cabeça dela passou. Mas tipo assim, e não tem motivo dela fazer isso. Porque não tem a minha autorização. Se vai tirar foto, tem que ter minha autorização. Não vai tirar foto minha sem autorização. Sim. Sim, com certeza. Gente do mal, sim. Só que antigamente, essas situações, por exemplo, igual aconteceu com o Bernardino, ficava encoberta, ela ficava debaixo dos panos. O que aconteceu com ele foi um racismo latente, se é possível observar a situação dessa. A questão não foi abordado, não foi falado disso, foi falado de quem foi que fez errado, que foi engraxar o sapato e foi embora sem pagar. Não, ele dá na cara da pessoa. Não, incomodado não é o supermercado, é a pessoa que fazer um trem desse. Daria na cara da pessoa. Depois de um tempo, meu ódio, assim, ó, puxa aqui. Não, meu marido não é feio, é bonito, entendeu? Nossa, ficava olhando tanto pra gente assim, de mão dada, sabe? Ele sempre
Quando assim, Você que tava incomodando, mas é normal, ué. menina, a mulher parava de olhar, não, assim, meu Deus do céu, continua, cara. Aí eu olhei, assim, deve ser minha porra, que nasceu branquinho, bonito, e eu, uma neguinha assim, né? A deve estar pensando, né? Não sei o que passa na cabeça dela, não vou atrás dessa pensando, né? Mas incomoda, não? Não, lógico que incomoda, Eu fico incomodada na hora. incomoda muito. Aí, gente, depois do caso do Bernardino, que aconteceu aquela situação em 1926, em 1927 eles falam o seguinte: então vamos mudar a idade penal. Vamos mudar para 18 anos. Então, gente, imaginem que em 1927 a nossa lei, então, ela vai ser alterada, tornando maioridade, primeiramente, que não era maioridade, era considerada como 21 anos. Então, torna a maioridade 18 anos e também vou dar assistência para os menores disso. A prisão não vai ser a mesma. E começa a ser exigido também não ter mais o que já tinha sido alterado na lei, né? A questão da teoria do discernimento começa a ser exigido, entre aspas, mais ainda. E também, em 1927, vai fazer o seguinte: proibiu a lei a roda dos expostos. Ruth, você falou de 1700 e pouco, né? Quando eu comecei a falar, 1726. Gente, roda dos expostos em 1726. Foi ser proibido em 1927. Calma aí que eu quero calcular aqui. ...201 anos, acreditando que a melhor assistência seria você botar uma criança numa roda e deixar na igreja. Gente, 201 anos. Então, isso durou muito tempo, essa roda dos expostos. E era considerada uma forma assistencialista. Então, vocês acham que quando acabou com essa roda dos expostos, você acha que acabou? De forma alguma, ela deve ter continuado ainda por alguns anos até de fato acabar, mas ela demorou a acabar. Foi proibida. Não tem mais. Tipo assim, encerrou. Por quê? Eu botava a criança dentro de um cilindro igual esse, girava aqui, deixava a criança ali. Se for de madrugada, quem ia atender? Ninguém. Quando a criança chorar, tem bebê que não chora, tem bebê que é mais quietinho. Eu até ri, tem uma turma minha que começou agora, 301, aonde que quando o bebê da menina chorou, vem ela e o marido dela para assistir aula às vezes. O bebê dela chorou, parecia um passarinho, gente, pensava assim, ó. E parou. Aí depois que ele chorou de fato, que ele queria mamar, acho que ele tem 3 meses. Aí ele chorou, tipo, parava. Falei, se é um passarinho, gente. Eles estavam bem aqui, o marido dela com o menininho. Falei, se é um passarinho, não é possível. Passarinho com uma cantada diferente. Aí ela, ai, meu filho que tá chorando. Então, se o filho dela chora igual um passarinho, tem criança que chora assim. Tem criança que é escandalosa, a gente sabe disso. Tem criança que não é. Imagina ficar a noite toda ou ficar um bom tempo até uma pessoa ver aquela criança. Até ir lá e falar, deixa eu olhar, ver se tem uma criança. Porque não era o tempo todo chegando a criança. Chegou criança. Não, era um momento difícil de chegar a criança. Porque imaginem que é uma mata igual Laranjeiras, não existia, né? Mas imaginar que Laranjeiras no passado. Era um mata. Aqui tem a igreja. Pode ter umas casinhas próximas da igreja. Só. Não é assim, tem uma rodovia, tem uma BR, tem calçamento, não é nada disso. Se fosse o chão, era aquele chão de barro batido, no máximo. Então, assim, era uma situação onde que, em vez de ser uma assistência, não era uma assistência. Aí, depois de mudar, proibiu a roda dos expostos, mudaram, então, a idade penal para 18 anos, em 1927. Vai falar o seguinte, em 1932, Vargas ele vai decretar, então, mudanças no nosso Código Penal. Por quê? Menor de idade, ele também pode ser delinquente. Ponto. Então, a gente sabe disso. Então, o menor ele pode cometer certas infrações.
Então, por conta disso, eles começam a criar nova assistência, novas coisas. Aí, no passado, em 1941, eles criam, então, um serviço de assistência a menores, né? SAM, que vai atender todo o Brasil. O SAM, ele começa a trabalhar, só que aí os militares, eles vão criar a FUNAB e a FEBEM. Muito interessante, gente. Por quê? As pessoas, no passado, eles acreditavam que a FUNAB e a FEBEM não era uma prisão, e sim uma escola militar de qualidade. Nossa, Ruth, mas tinha como? Tinha. Aí, eu vou mostrar um trailer para vocês, vocês poderiam assistir posteriormente. Que é O Contador de Histórias. É um filme brasileiro, onde vai retratar um pouco sobre essa prisão, né? E vai retratar um novo olhar. Então, ele é muito pedagógico. O que eu falei? O Contador. Ele é pedagógico, por quê? Ele vai abordar o fato aonde que você, quando está em sala de aula, ou você está em qualquer local, se você é um educador, você tem que ter um olhar de carinho, um olhar de atenção, um olhar de amor, um olhar de estar querendo ver o outro. Aonde, por exemplo, essa professora aqui no filme Contador de História, ela é muito bonito. Esse filme aqui, eu acho que é o melhor filme da vida. Eu guardo no meu coraçãozinho. Então vamos lá para vocês verem o trailer, para dar uma instigada, vocês verem depois. Quem tá em casa tá vendo a tela? Tá escuro. É escuro mesmo. Tô vendo também. Tá vendo? Ótimo, então bora lá. Posso conversar com você? A Dona quer saber como é que eu vim parar aqui. Sério? Uma vez, né? E não, e meus irmãos, a gente tava sem dinheiro. Aí a gente teve a ideia de assaltar um banco. Tudo bem, meu filho? Você que chegou? Eles vão levar você pra TPI. Você vai ter casa, filho de escola. Vamos tratar. E um livramento para contar histórias. Tem menino que sai do caminho. O Roberto é um desses. Ela tem o dom de saber ouvir. Pirulita, sai! Pirulita! Que bonitinha essa palavra! E a sua mamãe? Você nunca mais viu ela? Soltei? Se quer entrar no minha rua, vai ter que fazer um teste. Roberto Carlos escreveu sua história, contando muitas outras. Olha pra mim, meu olho. Isso. Aí eu morro de medo com essa história, Marguerite. E se te acontece alguma coisa? Você não tem direito de invadir minha casa! Mas o que é mais importante que ouro e mágica hoje em dia? É história. Acha que ela vai te adotar? Eles vão pegar. Meu madruga vai ter que voltar pra França. Vai logo, ei! Puta que merda! O contador de histórias. Depois a gente pode conversar um pouco mais? Muito bom, tá, gente? Demais. Ruth, quero assistir o filme. Aqui, ó. Tem o filme completo no YouTube. Vou mandar pra vocês. Deixa eu ver se a qualidade é boa. Deixa eu ver se tem uma qualidade melhor. Filme completo.
Tem só isso. No YouTube. Esse cara cresceu, né? É uma criança. E aí... cadê a professora agora que eu vi? Vou pegar água para beber. Chegou. Ele já é adulto e ele conta... Ele que criou o próprio filme dele. Esse meu conto de histórias, ele criou com base no que ele passou, gente. É muito bonito, na verdade, né? Ai, gente, agora que eu vi aqui, ó. Nossa Senhora. Deixa eu ver aqui. Nossa, que fofinho. Ai, gente, muito obrigada. Vocês são uns amores, sério mesmo. Ó. Feliz aniversário para nós, professora. Também é aniversário da Liliane. Frase do dia: nunca desista dos nossos objetivos de Deus na sua vida, porque os planos dele são muito mais importantes que o nosso. Que Deus continue abençoando vocês. Nossa. Gente, eu não vi o grupo, não. Tanta mensagem positiva. Feliz aniversário. Sério, são uns amorzinhos, né? Vou levar isso pra minha casa, mas vai lutar. Muito obrigada, gente. Voltando, então, na questão, mandei o filme para vocês. Vocês poderiam assistir quando tiverem um tempinho. Super recomendo, na verdade. Putz, o YouTube, a qualidade não é tão boa assim. Dá uma procurada ali no Google, que às vezes tem umas outras qualidades, né? Mas esse dá para assistir ainda. Aonde que vai contar a história desse adulto. Hoje ele é adulto, né? Mas quando ele era criança, o que ele passou pela FUNAB e pela FEBEM. Aonde que a família dele acreditava que a FUNAB e a FEBEM era uma escola... como que a gente chama hoje? Não, orfanato não. Como a gente vai colocar a criança na escola? Internato. A família acreditava que era tipo um internato, né, no passado, e aí o internato ia poder dar um estudo, uma qualidade de vida melhor. Gente, foi pela ignorância, entre aspas, da situação. Olha como a família acreditava que aquilo ali ia ser melhor para a vida daquela criança. Para a vida dessa criança, por exemplo. Ele entrou, esse menino, ele tinha uns 7, 8 anos na FUNAB e na FEBEM. Ruth, mas não era para delinquentes, para... Não, gente, poderia entrar antes. Então, a família poderia deixar essa criança aí nessa, entre aspas, escola e a criança desenvolver. Então, tinha muitas crianças presas sem a necessidade de estar presa. Acabava gerando mesmo da criança depois ela se tornar um delinquente, porque ela ficava numa prisão. Gente, no caso dele foi isso, desse filme aí. Ele ficou meio que um delinquente na situação, ele saía para roubar, para fazer as coisas fora da escola, porque a vida dele era uma prisão. A mãe dele queria o melhor para ele, mas não foi o melhor, né? De fato. Isso acontece, família, que é o melhor para você e nem sempre é o melhor na situação. Deixa eu dar uma olhadinha. Depois, no dia 5 de outubro de 1985, vai mudar, então, novas emendas na Constituição, os artigos 227 e 228. Mas, Ruth, para que foram esses artigos que você está falando, 227 e 228? Então, a gente vai trabalhar, vai falar muito sobre a infância. E aí, vai se tornar uma base, em 88, para o ECA. O que é o ECA? Estatuto da Criança e do Adolescente. Na qual é muito importante. Gente, quando eu falo de 1988, 1988 foi um marco muito grande. Aonde vai vir também, eu já falei isso em sala, a nossa Constituição brasileira. Então, Ruth, quero entender de leis, quero ler as leis, quero saber, para mim não passar vergonha na minha vida, para mim não passar aperto, para mim não ser enganada. Diversas situações para você ler uma lei. Então, você pode vir aqui, ó, mandar de novo para vocês. A Constituição foi assinada dia 5 de outubro de 1988.
Então, na Constituição, algumas coisas vão se tornar, principalmente o artigo 227 e 228. Vamos ver se está aqui ainda. Ó, bem interessante. Qual é o artigo 227 e qual é o artigo 228? O artigo 227, no passado, muitos anos atrás, fala o seguinte: é dever, no passado, tá, gente? Não é mais isso. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito de vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Último, mas você falou que mudou? Mudou. Na verdade, esse artigo deu base para o Estatuto da Criança e Adolescente. O que mudou? Mudou, criou-se uma emenda, né, em 2010, que ficou o seguinte: é dever da família, da sociedade e do Estado. Então, gente, frisem o seguinte: é dever dos três: família, sociedade e Estado. Não é dever de um só, tá, gente? Porque, às vezes, cada um acha assim, não é meu dever, a família acha que isso, e não é isso. A família tem obrigação, o Estado tem obrigação, a sociedade tem obrigação, cada um com as suas obrigações, de fato. Assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los ao salvo toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Na verdade, lembrando que isso daqui é dever da família com a criança e o jovem. Adolescente, na verdade, né? E o 228 que fala, para a gente ver, fala o seguinte: são penalmente imputáveis aos menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial. Então, menor de 18 anos, ele vai possuir uma pena, mas é uma pena imputável. Não é considerada. Menor de 18 anos? Aí que vem grandes discussões e grandes poréns, na verdade, né? Algumas pessoas questionam muito esse fato, falam assim, Ruth, mas menor de 18 anos, ele acredita que ele... Estava até discutindo assim, né? Uma conversa com o João, e ele falou, Ruth, mas eu acho que menor de 18 anos devia ser preso. Ele falou, tem que diminuir para 16. Porém, meu lado... Não é só 18 anos. Então, meu lado professora, aí que vem... Aí meu lado professora é o seguinte, a pessoa ela é influenciada ao erro. Meu lado professora, eu não consigo. Aí tem grandes... É uma discussão muito... É uma discussão muito grande. Eu já andei com gente errada, eu andei com gente certa, tinha amizade errada, amizade certa. Eu acho assim, a pessoa tem que saber escolher as amizades. Eu nunca botei droga na boca, eu nunca bebi na minha vida. E olha que eu já andei com gente drogada, gente que bebia, que fazia... Você podia imaginar de ruim. Hoje eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu não tenho vício. Não tenho. Então, é a cabeça da pessoa. Mas... Ninguém leva ninguém para o mau caminho. Olha, se ela quiser. Na verdade, eu acredito que as pessoas, os adolescentes são influenciados ao erro. E aí... Só que eu não caí no erro. A minha mãe sempre avisou, se você cair no erro, você vai ficar lá. Não espera ir na porta de cadeia, em cadeia e te visitar, que eu não vou. Ela falava isso para mim e para o meu irmão. Então, a gente não ia pro errado. Sim. Olha, eu levo isso, na verdade, porque eu me olho adolescente. Quando eu era adolescente, eu não era fácil. E aí, eu tive certas situações, eu sempre estudei em Jardim Camburi. Meus pais sempre me deram tudo bom e do melhor, não vou questionar. Só que eu tinha muitos amigos, tanto também de Camburi, e aí a gente matava a aula, tá errado, mas para poder... A gente ia para as lojas americanas ou ia para um supermercado e roubava no supermercado. Roubava assim, levar comida. E eu recebia... Para que eu fazia isso? Eu recebia cartão de débito. Eu era adolescente, isso foi o quê? 2010, eu recebia cartão de débito dos meus pais. Vocês terem ideia,
que isso nem existia para um adolescente na época, e eu já recebia. Eu tinha uma mesada semanal, e eu tinha dinheiro, e eu fazia influenciada pela situação. Então, eu vejo, olhando para mim, adolescente, olhando para a situação, que eu era, que eu já fiz, tipo assim, eu era influenciada ao erro. Já minhas amigas, teve uma vez que eu não fui, que elas foram na prisão mesmo, na delegacia, o supermercado parou, para na delegacia por conta disso. Eu nunca cheguei a acontecer uma situação dessa. Mas olha que situação que talvez, se fosse, eu penso na questão de ser uma condenada igual um adulto. Imagina ela ser condenada, é um erro, mas eu fui pela influência, eu não fui porque, de fato, eu precisava daquilo ou queria aquilo. Não precisava. Então, eu olho por esse lado. Claro que tem certos crimes, eu falo uma coisa besta, ultra mega besta, mas tem certos crimes que a gente vê que são crimes de matar uma pessoa, de fazer certas coisas. Que matou 5, ontem mesmo morreu, matou 5 e feriu 4. Ah, que foi da festa? Num churrasco lá em Brasília. Eu sabia que era de menor, não. Ele não era de menor, mas pra você ver, ele matou 5 e ainda feriu 4. Aí, quer dizer, a lei queria, no início, né, derrubar uma pena, tudo assim, uma pena mais leve. Só que aí o poder público foi em cima, não, ele vai ser condenado pelo simples crime que ele cometeu, que ele matou, que a gente não tinha nada a ver, ele matou. Não, ninguém tinha nada a ver, na verdade, não, né? Tinha 2 ali que era o foco dele, ele falou. Tinha 2 que era o foco dele. Só que os outros não eram o foco dele. Então, por que ele matou? Por quê? Ruindade. Então, a pessoa dessa pra mim tinha que ter uns 100 anos de cadeia até morrer lá dentro. Sim. E ele vai tomar na verdade. Ele vai tomar uns anos bem compridos ali, tá? Sim. A questão é, se fosse um adolescente, a pena seria outra. Branda, né? Mais branda. E quando você completa 18 anos, normalmente o que acontece? Completou 18 anos, meio que limpa meio, tá, gente? Porque nada fica limpo. Meio que limpa tudo e retorna do zero quando você completa 18 anos, pela questão que agora você tem uma maturação suficiente para poder ser julgado como um adulto. Tinha que ser agora nos Estados Unidos, tinha que ter pena de morte. Torna tudo muito complexo isso. Na verdade, é um assunto muito difícil. Eu acho que deveria... Olha, é muito difícil. É um assunto tão complicado, na verdade, porque não sei se vocês estão vendo direto no jornal, eu não sei se aqui no estado aconteceu, mas eu estou vendo direto no Rio de Janeiro, de fato. Pessoas que estão sendo presas, que não era para estar presa. Tipo, ficar meses na cadeia, 1 ano na cadeia, imagina, e foi meio que condenado porque parecia com outro. Imagina se fosse pena de morte e essa pessoa que era parecido morrer. Eu fico imaginando nessas situações, entendeu? A gente tem que pensar num todo, na verdade, não só porque eu acho que deveria, no meu ver, né? Tanto as leis, elas deveriam ser cumpridas de fato. Se fossem cumpridas, seriam diferentes. Se fosse só cumprido, que está na lei, não é cumprido. Não precisa aumentar, precisa cumprir. E não cumprir, na verdade. Só cumpre para pobre, porque para quem tem dinheiro, você vê que não há cumprimento. E, na verdade, falando em quem tem dinheiro, não apareceu no meu slide, porque eu gosto de comentar. Ah, já passou aqui. Eu falei, não apareceu, mas já veio logo em seguida. Eu adoro comentar. Ah, a Paty levantou a mão. Pode falar, Paty. É por isso que eu não concordo com a lei, com pena de morte aqui no Brasil. Eu não concordo, porque que enquanto você... Não que a pessoa não deva ser presa, isso aí é beleza. Porque aí, enquanto ela está presa, você pode correr atrás para fazer o julgamento e, de repente... recorrer e, de repente, aquela pessoa não ter feito nada e ainda ser inocentada e conseguir ser solta. Mas e se fosse pena de morte? Igual tem nos Estados Unidos, que senta lá na cadeira elétrica, que lá tem muitas coisas que ficam ali investigando até o último minuto. E já aconteceu de gente morrer e depois ser inocentada. Mas já foi.
Mas aqui no nosso país, eles usam muito, principalmente porque eu moro no Rio, então eu já vi muito disso aí em comunidade, as comunidades, né? Ou então em lugares Zona Sul, que as pessoas não têm. Acho que pessoas negras, você não pode ficar andando à vontade de uma havaiana, uma bermudinha, uma camiseta. É preto, é favelado, mas o rico pode dar do mesmo jeito do lado. Não, é Mas estilo. quem disse que não é rico, na verdade, né? Porque não é porque ele é preto que ele é pobre. Nem sempre. Tanto, às vezes, tira Nem de se ele é branco, ele é rico. do carrão, porque para averiguar, porque o Dom, Pedro Dom foi um dos maiores assaltantes no Rio de Janeiro. O pai dele era polícia, a qualidade de vida dele não era alta, mas era classe média alta, e foi um dos maiores bandidos. Sabe qual era a cor dele? Clarinho. Olho claro. Ele era bandido desde os 9 anos. Nossa, eu nem sabia dessa história do Pedro Dom. Na verdade... Tem um filme do Pedro Dom, do depois Rio de vou Janeiro. dar uma olhadinha. Na verdade, eu ia comentar o seguinte, um caso que aconteceu aqui no estado, que foi o caso da Araceli. Araceli Cabreira Já ouvi Crespo. falar, eu vi até o caso Araceli no YouTube. Sim, o caso de Araceli foi um caso desse, aonde que Araceli foi, no dia 18 de maio, a mãe dela manda ela para escola e pede a Araceli para entregar, a Araceli com 9 anos, para entregar um pacote lá em Vitória, próximo da escola dela. Ela, pequena, ela vai cumprir o que a mãe pediu. Então, ela dá um pacotinho e fala assim, Araceli, entrega naquele condomínio. Então, a Araceli foi para entregar o pacotinho no condomínio e depois da aula, ou falta a aula de fato. Nesse caminho, quando ela chega no condomínio e entrega o pacotinho, lá dentro tinham drogas. E aí o pessoal começa a usar droga, talvez falava assim, fica aqui, espera aqui um pouquinho. E ela ficou, por algum motivo, criança, né, sem noção do que estava acontecendo, ela ficou e naquele local ela foi estuprada, ela foi drogada, aconteceu diversas situações com ela, e foi uma orgia na situação. E o pior disso, pega a Araceli, desfigura toda a face dela, todo o corpinho, joga ela no terreno baldio, próximo do próprio condomínio, do próprio prédio onde que eles estavam. E aí, 6 dias depois, foi descoberto o corpo da Araceli. Foi um massacre, foi da época, né? E até hoje é questionado por quê. A Araceli foi estuprada e foi morta por pessoas com altas condições financeiras. Quem fez isso foi a família... Fala baixo, né? Porque é uma situação muito complicada. Brincadeira, mas, tipo assim, foi a família Dante Michelini. Tem até, na verdade, na rodovia ali na Reta da Penha, na avenida, tem ali o nome deles. Para vocês terem ideia, o quão eles eram ricos, quão dinheiro eles tinham. Então, passaram-se 30 anos, onde foi aberto vários processos judiciais, foi investigado, e até hoje ninguém sabe o que ocorreu. Ninguém sabe? Sabe. Foi falado? Foi falado. A gente sabe quem cometeu o crime? Sabe quem cometeu. Porém, até hoje ninguém foi preso. Mas por quê? Por conta das condições financeiras. Aí que está a diferença da pessoa que tem dinheiro e da pessoa que é pobre. Talvez o pobre já teria sido condenado há muitos anos já e resolvido a situação, e o rico não. Ficou recorrendo, ficou fazendo, ele pagou diversas pessoas, ele nunca chegou a ser preso. Não, com certeza. Sim, sim. Uma coisa bem interessante que, depois da situação de Araceli, que aconteceu em 1973, tem muitos anos e até hoje não foi resolvido, não foi falado até então, virou uma lei, então, do combate ao abuso, à exploração sexual de crianças, né? É falado bastante, mas mesmo assim, falta muita coisa. Acontece. Não deveria acontecer, mas acontece. É uma coisa que você até sabe que já, vamos falar, é crime, né? Sim. Eles estão sabendo que eles fazem, né? Sim, acontece ainda. E, na verdade, nessa situação, ele acabou sendo impune, de fato.
tá impune até hoje. Tá aí. Então, assim, foi um crime muito bárbaro, se tornou lei, começou a trabalhar sobre isso, começou a ter combates, se tornou também um marco, e toda vez dia 17 de maio é falado, é abordado, é mostrado, principalmente aqui no estado do Espírito Santo, porque foi um marco para o estado, né? Mas até hoje está aí um grande porém, né? Ninguém sabe o que vai acontecer de fato. Se vai mudar, se vai ser preso, se não vai, a gente está esperando desenrolar. Não vai acontecer nada. Foi arquivado o caso, então não vai acontecer. E semana que vem, que é um pouco longo, sim, Ju? Professora, antes de terminar a aula, eu queria fazer uma pergunta. Como esse mês de setembro eu só tive, acho que 2 aulas, e eu tive só uma aula com a montagem de kit de socorros, e ela ficou de voltar. Você sabe me informar se ela vai voltar, professora, para poder dar aula? Primeiros socorros, não. É só no início mesmo, e depois não tem mais essa aula, não. Porque não ia ser 2 aulas? Não, na verdade, é uma de primeiros socorros e uma de conselho tutelar, que vocês não tiveram ainda, né? Deixa eu ver. Conselho tutelar é quando eu acabo essa... Nossa, tem até que solicitar. Quando eu acabo essa questão do histórico, entra conselho tutelar. E outra coisa muito importante, tá, gente? Hoje não tem exercício, tá? Só para lembrar, às vezes vão falar, meu professor mandou exercício. Primeiramente, porque o conteúdo não termina. E segundo, porque não dá para passar eu acho muito complicado passar um exercício sobre isso. Não tem um assunto de fato perguntar. É um assunto mais para a gente pensar, para a gente ficar refletindo, pensando, nossa, que ódio, que isso, o que aconteceu? Vou mexer no nosso coração, nossas emoções aí. Vou mandar o slide em 2 formatos, só baixando aqui para mandar em PDF. Gente, semana que vem, então, nós vamos falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e para finalizar aí o nosso conteúdo, desejo para vocês um bom final de semana, um bom descanso, um beijão para vocês e até... Deixa bolo para nós, viu? Ai, obrigada. Para nós mesmo. Bom final de semana. Deixa por lá de bolo para nós. Tchau, professora. Bom final de semana. Tchau, meninas. Beijo. Obrigada. Beijo, beijo. Feliz aniversário, Ruth. Obrigada.